Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. É uma alegria sempre ministrar para aqueles que a gente ama mais, né? Os da nossa casa, verdade? Abra suas mãos mais uma vez, por favor. Senhor, nessa noite nós te agradecemos pelo que o Senhor já fez até aqui. Nós continuamos com o nosso coração aberto, porque nós queremos receber a porção completa desse dia. Queremos receber a porção completa para essa semana. Abençoa-nos, Senhor, no falar, no ouvir e no ser tocado pelo Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Diga amém. Sabe, gente, o que eu estou percebendo hoje, eu estava até com dificuldade de manhã, para saber se eu pregava, se eu não pregava, se o Espírito Santo queria fazer o trabalho dele sozinho, sem a minha cooperação. Estava difícil a gente interromper a reunião, mas o que eu tenho percebido nesse dia, a particularidade é que o Espírito Santo ele está fazendo uma pregação à parte no seu coração, sim ou não? Quantos estão percebendo que Ele está falando com você no meio do louvor, no meio da oração, no meio de um aviso? Então vai recebendo essa palavra e vai se nutrindo com ela em nome de Jesus. Hoje a gente está começando uma série que o nome é Destruindo Fortalezas, e eu já quero que você, se você quer acompanhar com a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia de papel, celular, aplicativo, como você quiser, em Josué 1, a gente vai ficar nesse trecho aí. Então hoje nós vamos usar o primeiro capítulo de Josué, mas nessa série, na verdade, nós vamos usar os primeiros capítulos, e o nosso desejo é que você experimente liberdade, aquela liberdade que nos é prometida em Cristo, e a gente entende que o livro de Josué, ele é carregado com muitas riquezas, que pode nos inspirar a desenvolver uma vida abençoada. As conquistas de Josué, as conquistas externas, na verdade, ele foi um conquistador, na verdade, aponta para as nossas conquistas internas por causa de Jesus. O livro de Josué vai falar sobre a conquista de Canaã, que era aquela terra prometida que o povo estava esperando, mas ela também aponta para as conquistas internas da vida que Jesus prometeu para mim e para você. Você deve lembrar aquele versículo que Jesus disse: eu vim para que você tenham vida, mas não só que vocês tenham vida, mas tenham vida em abundância. E é sobre isso que a conquista da terra de Canaã vai estar apontando para a aplicação na nossa vida. A conquista da terra prometida, na verdade, ela vai apontar para essa rendição progressiva de cada área da nossa vida, É nesse lugar aí que vai passando aquela linha, que a sua vida vai sendo editada, E aquela foto lá do final fica bem diferente daquela foto do início. Então, no final, a sua vida vai ser mais parecida com Jesus, o Espírito Santo vai fazer uma boa obra e você vai cooperar com Ele, amém? E nesse processo do Espírito com a nossa vida, sabe, gente, é um processo onde fortalezas da mente e estruturas internas que nós carregamos no nosso coração, que são incompatíveis com aqueles planos que o Senhor tem com a nossa vida, com o governo de Deus sobre nós, isso precisa ir sendo vencido, a cada dia, passo a passo, e assim a gente vai conquistando a nossa Canaã interior. E hoje a gente vai estar falando sobre uma ferramenta para começar esse processo de Deus na nossa vida. Então, o título dessa palavra, dentro da série que a gente começa hoje, o título é O Poder da Meditação na Palavra. A gente vive dias em que a palavra que eu acho que mais se usa hoje em dia é tá corrido, Nossa, essa semana foi uma correria. Correria pegou assim um sentido novo, nessa estação do mundo. Então, a verdade é que essa correria da vida moderna, ela tem nos roubado algumas coisas que precisam ser reconquistadas. Por causa da correria, a gente
acabou abandonando algumas práticas importantes que são fundamentais para a nossa saúde interior, nossa saúde emocional, e uma delas é a meditação bíblica, que é super importante para a gente realinhar o nosso coração com o coração de Deus, e nesse realinhamento a gente ter de novo, alcançar outra vez a paz de Cristo em nosso interior, porque é essa paz, gente, que nos dirige a cada dia a fazer as escolhas certas. É a paz de Jesus que nos livra do mal, dos males desse século. Quem já ouviu falar em crise de ansiedade, crise de pânico, depressão? Quem já ouviu falar nesses bichos aí? Quem tem a paz de Cristo explodindo, enchendo o seu coração, afasta essa bicharada, sabia? Afasta esses fantasmas. Por quê? Porque a paz de Cristo, a ideia é que ela tome o nosso ser e ela conduza a nossa vida nesse ambiente de meditação, naquilo que o Senhor tem falado com a gente. E essa paz de Cristo, ela nos ajuda nas tomadas de decisões diárias que serão bênção para a nossa vida. Outro dia, eu conversava com uma pessoa que ela dizia assim: pastora, eu tomei uma decisão e eu achei que era uma boa decisão. Só que eu descobri que agora que eu tomei essa decisão, a paz se foi. Eu estou em guerra constante com a sensação de que eu fiz a pior escolha da minha vida. E eu falei: e é verdade. Você fez mesmo, você precisa dar um passo para trás e voltar para aquele lugar onde você estava, porque ali, apesar das dificuldades, você tinha paz. Então, gente, a paz de Cristo, ela é um sinalizador na nossa vida, e ela também é resultado de meditar na palavra do Senhor. Ela é resultado desse tempo que a gente separa para estar com o Senhor, onde a gente recebe ali palavras que são porções que nós deveríamos receber diariamente. Ler diariamente porções da nossa Bíblia que deveriam fazer parte, na verdade, do nosso dia, e nós deveríamos começar o nosso dia a partir dessa palavra. Amém? Um dos maiores segredos da vida espiritual é esse relacionamento de meditação diária na palavra de Deus. A meditação, ela ensina a linguagem, o caráter e os caminhos de Deus, e o significado de meditação é pensar com grande concentração de espírito. Olha que interessante. E quando a gente pensa com grande concentração de espírito, isso leva a gente para outro lugar. Isso nos leva para o lugar de contemplação. Sabe, gente, esse lugar de concentração e contemplação, às vezes, tem gente aqui que nunca vai ter visão, vai ter outros dons. Então, nem sempre, porque a gente está de olho fechado, as mãos levantadas, cantando, não significa que a gente está vendo alguma coisa. Mas a gente está nesse lugar de concentração no Espírito, e nesse lugar de contemplação. E muitas vezes a gente não vê nada, não sente nada, não percebe nada, mas tem uma paz que entra. E isso traz descanso. Descanso de uma semana estressada, com um monte de problema para resolver. E você chega aqui, você simplesmente levanta os braços, abre as mãos, recebe do Senhor, e parece que você recebe uma renovação para começar a sua jornada amanhã. Então é interessante que são duas coisas importantes, concentração e contemplação, que a gente também perdeu na correria do dia a dia, e nós precisamos reconquistar isso de novo. Quando a gente entende a importância de se concentrar no Espírito, de contemplar esse lugar da presença, a gente valoriza a palavra de Deus, a gente valoriza a presença, e a gente é abençoado por isso. Então eu sinto nesses dias que o Senhor tem nos chamado, tem nos convidado para esse lugar de oração.
onde você se concentra, onde você contempla e onde você recebe porções generosas do Senhor sobre a sua necessidade, sobre os seus desafios. Gente, nós estamos vivendo numa época muito difícil, quem já percebeu? Nós precisamos orar, e nós precisamos orar como nós nunca oramos antes. Sabe aquela coisa que a Bíblia fala da importância de orar sem cessar? A gente está indo para esse lugar, e esse lugar ele é possível porque você não precisa ficar o tempo inteiro fechada no teu quarto. Você pode orar em línguas enquanto você está indo para o seu trabalho de ônibus, de carro, andando de bicicleta, seja como for. Tem tantas atividades diárias que a gente tem que fazer, que ela é tão automática. Nós poderíamos fazer ouvindo um louvor, ouvindo uma pregação, orando em línguas. Sabe, nós precisamos entender que a estação mudou. E nós precisamos orar, nós precisamos estar mais conectados com o Senhor, porque a guerra aí fora, contra os nossos valores, ela está crescendo e ela vai ser severa. E a gente precisa estar firmado nesse lugar. Josué foi um guerreiro incrível, porque ele esteve focado na tarefa dele, ele não se distraiu e ele pôde cumprir a tarefa, ele pôde conquistar Canaã, porque ele era um homem de oração, ele era um homem da palavra, ele era um homem que teve muitas experiências com a presença de Deus, com essa graça de Deus, e a gente pode experimentar muita coisa, aprender muita coisa com a vida desse homem, porque ele andou por esse trilho que a gente precisa caminhar nessa estação também. Então vamos ler lá comigo, Josué 1:8, gente, eu não sei qual é essa versão. Eu vou ler aqui, espero que seja a mesma que está lá, senão você vai me acompanhando aí. Diz assim, Josué 1, de 1 a 8. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Gente, se o Senhor disse a Josué, alguém falou e alguém estava ouvindo, sim ou não? Então, já começa aqui uma experiência com o Senhor. Ele estava no lugar de oração, ele estava no lugar da presença. E isso não precisa necessariamente ser dentro de um quarto ajoelhado. Você pode estar, de repente, até nas suas atividades diárias, e diz o Senhor a você alguma coisa, e você, opa! Aí sabe o que a gente faz? Não falei isso de manhã, vou te dar um segredo. Sempre foi o meu segredo. Banheiro é o melhor lugar do mundo para você ir quando você não está em casa, para ter um tempo com o Senhor. Todo mundo pode dar uma paradinha no trabalho e no banheiro, sim ou não? E vai lá para o teu altar. Fala, Jesus, eu ouvi uma vozinha. O que o Senhor quer falar comigo? Nós precisamos aprender no nosso dia a dia, ouvir o Senhor. Amém? 2, meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do norte, sul, leste, oeste, por todo lado. Vamos para o próximo. Como prometi a Moisés, já passei esse. 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento. 7, somente seja forte e muito corajoso e tenha cuidado de obedecer toda a lei, não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde andar, e não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quem quer prosperar?
Quem quer ser bem-sucedido? Lembra que eu já falei da mão. Não vou dar outra chance para você. Então, com a morte de Moisés, o Senhor não somente chama Josué para liderar um povo, mas Ele também empodera Josué para que ele pudesse desenvolver aquela tarefa. E eu quero começar aqui com o versículo 8, porque Josué, o Senhor fala para ele: não cesses de falar desse livro, medita nele e faça tudo o que está escrito nele. Gente, aqui tem uma chave muito importante para a gente, porque na verdade o Senhor não está chamando Josué para ele começar a fazer alguma coisa. O Senhor está chamando Josué para permanecer numa prática que ele já tinha. Ele já era um homem que falava, né, que meditava e que obedecia. Josué estava entrando no novo de Deus e recebendo essa palavra tão poderosa, porque lá atrás, no relacionamento dele com Deus, o Senhor já falava com ele, ele já tinha tempos com Deus, e o que o Senhor está falando com ele é assim: rapaz, não pare de fazer o que você já tem feito só porque você entrou no novo. O que o Senhor está falando é: não abandone essa prática, você vai precisar permanecer nesse lugar, meditando na minha palavra, para que você alcance uma liderança bem-sucedida. Sabe, gente, nós trabalhamos muitos anos com jovens, e qual é o maior sonho do jovem? Qual é? Casar. Gente, nós vimos jovem orando, jejuando, buscando a Deus pela varoa perfeita, pelo varão perfeito. Aí chega, e eles saem daquele lugar e param de orar, vão curtir a vida, né? Aí daqui a pouco, 2 anos depois, sei lá, menos às vezes, está batendo na nossa porta porque eles estão com 1000 problemas. Se tivesse permanecido naquele lugar, dizendo: Senhor, agora que eu achei a pessoa, me ajuda para que tudo isso dê certo, me ajuda a fazer isso funcionar, vem a sua presença. É isso aí, irmão, fala a Deus. Nós não podemos sair da presença, porque o Senhor nos promoveu, porque nós entramos no novo de Deus. Todo novo de Deus necessita, é preciso de um novo nível de relacionamento com o Senhor. A gente aqui, que na maioria é gente adulta, casada, né? Pessoas maduras, fala sério, se não era bem mais fácil ser jovem solteiro do que ser casado, depois ter filhos, educar, casar. Gente, dá um trabalhão. Então, para cada fase, para cada novo de Deus na nossa vida, nós precisamos de novas porções generosas da presença, da graça, da sabedoria de Deus na nossa vida. Então, Josué foi um cara que desde a sua juventude ele escolheu ficar na presença do Senhor. Diz um texto lá em Êxodo 33, 7... que Moisés costumava ir lá para a tenda do encontro, ele ficava lá, tinha o tempo com Deus, falava face a face. Quando ele terminava, ele voltava para o acampamento. Agora olha o texto seguinte: depois que Moisés voltava ao acampamento, ainda assim seu jovem auxiliar Josué ficava na tenda. Josué desenvolveu aquele lugar da presença, de meditar na palavra, de orar, de buscar a Deus. E aí esse homem, por causa disso, é escolhido para substituir Moisés. E aí Deus chama ele e fala um segredo, fala: cara, vem cá, você está aqui porque você foi um homem da presença. Você está aqui porque você aprendeu a meditar na minha palavra, você não se apartava da tenda. Agora eu quero te dar um conselho. Você está entrando no novo, você vai liderar um povo, e eu quero te falar uma coisa: não deixe aquela prática. Você vai precisar daquele tempo na minha presença para você ser bem sucedido. Gente, Josué fez isso. Ele estava passando por um processo importante de transição e de transferência de responsabilidade. Agora, não é verdade que todos nós sempre estamos passando por
processos de transições e de novas responsabilidades, sim ou não? É no trabalho, é na família, são situações, é na igreja, no ministério, é em todo lugar. São mudanças que requerem de nós uma nova postura, porque o lugar é novo. Porque aquela posição é nova. Você precisa de uma graça diferenciada. E nesse lugar do novo, a postura não deveria ser afetada por causa da nossa alma. Mas às vezes é. Sabe, muitas vezes nós nos posicionamos, fazemos escolhas, tomamos decisões importantes com base no sentir da nossa alma. E isso pode ser um grande erro. Essa história que eu acabei de te contar, claro que a pessoa toma uma decisão baseada nos sentimentos do coração dela. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente pode estar cometendo um grande erro, porque qual deveria ser o árbitro do nosso coração? A paz de Cristo. Eu vou fazer isso, eu sinto paz ou não sinto paz? Se eu não sinto paz, irmão, pega uma carreira em disparada para o sentido oposto. Se você sente paz, mergulha de cabeça, porque Deus está nisso. Sabe, por causa dos resquícios do passado, do Egito, do deserto, Israel não tinha ainda uma alma saudável. E a verdade é que a maioria de nós também não tem. Facilmente nós poderíamos ser traídos pelos nossos sentimentos, fruto de uma alma que ainda está em obras. Sim ou não? Verdade? Sabe, gente, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Não subestime o poder de uma alma ferida. A alma ferida vê coisa onde não tem, superdimensiona qualquer situação. Quem já ouviu essa frase? Você sempre, você nunca. Isso é sinal de alma ferida. Ela vê a vida a partir das suas lentes, a partir de lentes da sua dor, tem dificuldade de separar os fatos e os sentimentos. E eu quero te dizer uma coisa para você entender. Todos nós lidamos com isso em algum nível, inclusive essa que vos fala. Eu gostaria de ser mais espiritual. Esses dias aí eu andei jejuando, falei, Jesus, mata a minha carne. Mata essa alma que só atrapalha. Tem hora que eu não quero sentir o que eu estou sentindo, não quero falar o que eu estou falando, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ouvir o que o Senhor está falando sobre aquilo, e eu quero corresponder a essa fala. Mas, gente, a carne é forte, sim ou não? A alma não deixa a gente, né? Então a gente precisa cuidar, e é nesse lugar da meditação na palavra, é nesse lugar na oração, onde nós nos rendemos no lugar da presença, onde nós deixamos as nossas cargas, nós trocamos isso com o Senhor, é nesse lugar que nós encontramos recursos para nos ajudar de fato. Gente, eu sou pastora há muito tempo, sou uma mulher de Deus, eu ando na linha com o Senhor, e eu preciso lutar às vezes com a minha alma, porque ela me atrapalha pra caramba. Josué estava diante de um grande desafio, ele tinha os dele, nós temos os nossos. Todos aqui estão lidando com algum nível de desafio que fala desse território novo. Josué não tinha como conhecer esse território por onde ele andaria com Israel, justamente porque era novo. Então esse lugar de meditação diária na presença do Senhor, ele recebia do Senhor o que ele precisava para entrar nesse novo. Gente, porque o novo é para a gente, sim ou não? Não é novo para o Senhor. Ele já conhece aquele território. Hoje a gente está numa situação parecida com Josué em termos de desafio. De novo eu vou perguntar, quantos já perceberam que esse mundo está meio esquisito, gente? Nós estamos entrando num novo,
num território que a gente não conhece, a gente não tem segurança de nada, a gente não tem domínio de nada, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos se o dinheirinho que a gente tem lá na poupança vai ser sempre nosso, vai estar sempre lá. A gente não sabe até quando a gente vai poder ter dinheiro de papel, em espécie na mão. Tem muita coisa que a gente não sabe. Nós não podemos nos distrair e tirar o foco do eterno, porque o eterno, ele conhece esse mundo aí na frente, que é novo para a gente, mas que é bem conhecido para ele. Ele domina o que nós não dominamos. Por isso, nós precisamos desesperadamente desse lugar da presença. Nós precisamos de encontros divinos na sala de oração. Nós precisamos meditar na palavra e contemplar o Senhor. Nós precisamos fazer umas trocas com o Senhor. Senhor, eu estou ansiosa, eu estou preocupada, eu vim aqui trocar o Senhor. Eu te dou a minha ansiedade e receba a sua paz. Quem acha que é uma boa troca? Gente, isso não funciona para as pessoas lá fora, mas está disponível para nós. E muitas vezes nós não usamos o que está disponível para nós, e nós muitas vezes temos gente no nosso meio com crise de ansiedade, depressão, pânico, porque colocou os olhos em outro lugar e não no eterno. Lembra, a gente está aqui de passagem, está quase terminando. Nossa pátria é outra, nosso destino é outro. Josué se viu num território novo, diferente, e ele ouve o Senhor. Josué, continua nessa dinâmica poderosa que você vem praticando esses anos. Continua falando das palavras desse livro, continua meditando nela, né? E obedeça o que está escrito. Gente, o chamado é para permanecer. O que Deus está falando com Josué, você tem que conduzir um povo, e esse trabalho precisa ser feito sobre a minha palavra, sobre o resultado daquele tempo de meditação, e não sobre as emoções de Israel, que ainda está contaminada com os resquícios da escravidão do Egito, com os resquícios do deserto. Gente, todos nós aqui somos donos de uma história, e assim, não foi tão fácil. Todos nós carregamos resquícios da nossa história de origem. Muitas vezes a gente se vê diante de uma situação e aquilo que Deus até curou no passado parece pegar a gente de novo. Às vezes é um sentimento de rejeição, de inadequação, insegurança, e a gente tem que correr lá para o lugar da presença outra vez e falar: Jesus, eu já venci esse gigante, mas ele está batendo na minha porta outra vez. Eu vim aqui te entregar essa insegurança e dizer que em Ti, no Senhor, eu sou capaz e sou seguro para tomar essa decisão, para enfrentar esse outro desafio, para conduzir o meu ministério, para liderar a minha célula, para aconselhar aquela pessoa que precisa de uma palavra de sabedoria. Sabe, gente, Josué estava diante da liderança de um povo que não era guerreiro por natureza, não tinha armamentos de guerra, e Josué, no desempenho do seu chamado, precisava convencer esse povo de que Deus lutaria as guerras dele, que eles seriam conduzidos por Deus e que Ele os ajudaria a vencer os inimigos para então entrar na tão sonhada Canaã. Gente, eles não tinham os recursos necessários para vencer nenhuma guerra. E a palavra de Deus para eles, através de Josué: passa esse Jordão, né? Deus ia dar um jeito deles cruzarem aquele rio, passa esse lugar, porque o seu território se estenderá para um bando de escravos que recém saíram do deserto. Não eram guerreiros e nem conquistadores. O Senhor quer estender seus territórios, meu irmão. O Senhor quer ampliar a sua tenda.
O Senhor quer ampliar o lugar do seu domínio. O Senhor quer que você prospere. Ele quer que você enriqueça. Ele quer que você cresça. Ele quer que você seja abençoado. Quem recebe? Isso é o que o Senhor tem para a sua vida. Nós servimos um Deus de mais e não de menos. Um Deus que abençoa, que acrescenta e que não tira. E se Ele tira, Ele só tira para poder acrescentar. Porque aquilo está te atrapalhando. Sabe, muitas vezes nós não entendemos muito bem o coração do pai que a gente tem. Você tem um pai e esse pai te deu uma casa, te deu uma herança. Ele é um bom pai. Ele está torcendo por você. Ele quer ver que os seus territórios conquistados, Ele tem o melhor reservado para você. E a coisa mais linda, Ele escolheu, Ele desejou compartilhar o reino dEle com você. E claro, gente, Ele te empodera para você fazer o que Ele te chamou para fazer, sim. Mas tem um nível de esforço que a gente também precisa fazer. Hoje de manhã eu falava que algumas vezes eu estava estourando de dor de cabeça por alguma situação pontual e eu tinha um atendimento com uma pessoa e sabe que você toma aquele Dorflex e ele não faz nem cosquinha assim, nada? Eu nunca cancelei um atendimento porque eu estava com dor de cabeça ou porque eu não estava passando bem. Eu tenho que estar internada no hospital. Mesmo assim, está arriscado a marcar com você lá. Essa sou eu. Essa sou eu. Eu lembro que uma vez eu fiz uma pequena cirurgia, uma coisa simples. O médico falou assim, não, isso aqui é coisa simples. Eu marquei ela de manhã e eu tinha vários aconselhamentos à tarde. Aí o Luiz tendo que desmarcar, porque eu não tinha condição. Eu estava sob efeito de anestesia geral, imagina. Essa sou eu. Então, muitas vezes, sim, exige algum esforço, algum nível de compromisso que exige um pouco mais de você, por causa do seu chamado, por causa de quem você serve. Então, o que o Senhor espera de você nessa estação da sua vida, o que Ele de fato espera é que você permita que Ele seja o seu parceiro. O Senhor espera muito mais do que o seu esforço, mas a sua colaboração no plano que Ele tem para o reino dEle. Sabe, Ele quer ser seu parceiro não só nas coisas espirituais, Ele também quer ser o seu parceiro na sua vida natural. Que tal você levar Jesus para o seu trabalho? Antes de fechar aquele negócio, antes de comprar aquela coisa, antes de efetuar aquela venda, antes de atender aquele cliente, faz uma oração. Fala aí, e aí, parceiro, como é que a gente lida com isso aí? Eu estou pensando nisso, qual a sua ideia? E muitas vezes você vai ouvir um soprinho aqui no seu ouvido dizendo, não faça esse negócio. E você está ali com a caneta na mão, a ponto de assinar. Levanta, vai no banheiro é ótimo, vai orar. Sabe, nós precisamos trazer o Senhor para a nossa vida natural. Ele quer fazer parte disso, gente. Interessante que enquanto o Senhor está falando com Josué, olha, nessa situação, seja forte, seja corajoso, Deus estava na verdade empoderando ele com coragem e força. Quando a gente está nesse lugar da meditação, você precisa de coisas específicas para o seu trabalho, para a sua família, para o seu ministério, e nesse lugar da meditação, nesse lugar da oração, você é empoderado para fazer aquilo que você precisa, seja na vida espiritual, seja na vida natural. Josué não tinha que ser forte e corajoso para enfrentar um combate aberto. Cidades fortificadas, exércitos poderosos. Ele precisava ser forte e corajoso, gente, para ir meditar na presença do Senhor. Quantas coisas você não faz durante o dia, durante a sua semana, que você arregaça a manga, vai lá e faz, o negócio é difícil, você consegue. Mas às vezes tirar 5 minutos para orar, a gente nunca tem tempo. Você pega a Bíblia para ler e começa a bocejar.
Mas pega o Instagram, quando você vê, passou 3 horas e você não bocejou. Tem uma guerra para você não ler a Bíblia. Tem uma guerra para você não orar. Porque você seria muito poderoso e você destruiria as obras do inimigo contra a tua vida e contra a vida da tua família. Então o Senhor está nos chamando, ei, aquilo que você fazia lá atrás, volte para aquela prática. Se você não fazia, comece a fazer. Se você ainda faz, permaneça nisso, porque isso é chave para esse tempo, para essa área da sua vida, para essa estação. Quantos estão entendendo? Nessa noite o Senhor tem uma palavra profética. Consegue colocar aí para mim uma palavra profética para entregar para você? E Ele vai falar através da sua própria boca. Quem quer receber? Isso aí, levanta essa mão. Fica de pé comigo. Eles vão projetar aqui e nós vamos ler juntos. Prontos? 1, 2, 3 e já todo mundo junto. Disse o Senhor a mim: prepare-se para enfrentar seus desafios e entrar na promessa que estou para te dar. Como prometi, todo lugar onde puser seus pés, eu te darei. Seu território se estenderá para todos os lados, norte, sul, leste e oeste. Ninguém conseguirá te resistir todos os dias da sua vida. Estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso. Você conduzirá pessoas para herdar a promessa que tenho feito a essa casa. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a Bíblia. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras da Bíblia e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem recebe essa palavra? Dê um aplauso para Jesus. Diga para Ele: eu recebo. Essa palavra está lá em Josué 1, de 1 a 8. Use essa palavra essa semana para fazer declarações sobre a sua vida. Disse o Senhor a Josué, disse o Senhor a mim. E leia essa palavra e creia, porque é palavra profética para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Abra suas mãos, feche os teus olhos.